Agora chegando na parte de um pouco mais técnica em relação a opções que nós temos no mercado. Aqui eu vou falar de Microsoft, mas nós temos opções aí como a AWS, a IBM, né? Nós temos várias ferramentas aí no mercado para desenhar bots, trabalhar com bots, tornar os bots mais poderosos com serviços de inteligência artificial e tudo mais. Aqui eu vou trazer então o Microsoft Bot Framework, que é a plataforma, né, o conjunto de serviços para trabalhar com bots. E quando eu falo bots, não são só chatbots. Você pode trabalhar aí com bots que vão ter outro tipo de interface, vamos dizer assim. Mas geralmente a gente traz aí como chatbots também, tá? O que nós teríamos no Microsoft Bot Framework hoje? Nessa figura aqui, ele exemplifica como que as coisas podem funcionar dentro do ambiente do Bot Framework. Então, por exemplo, nós temos aqui um usuário aqui fazendo algum tipo de requisição, tá? Interagindo de alguma forma. Você tem o seu código personalizado do seu bot, então você escreve uma aplicação para ser o seu bot e você vai ter acesso a esse código através da exposição de um endpoint REST. Como que eu posso escrever esse meu código? O que eu tenho que me ajuda a fazer isso? Eu tenho o Bot Framework SDK, que depois eu vou comentar sobre ele, né? Nós temos algumas ferramentas aqui que compõem o Bot Framework também. Não é só o SDK em si para escrever o bot em si, nós temos algumas ferramentas aliadas a ele. Nós temos o Bot Service, que é um serviço na nuvem, que nos ajuda a fazer e ter algumas facilidades ao entregar o nosso bot. Nós temos a parte de inteligência, que é a parte do Cognitive Services, onde a gente consegue acoplar serviços inteligentes para trabalhar com o nosso bot. E temos aí acesso a alguns canais que são os canais de conversação, né? Basicamente os serviços de mensagem consolidados que eu já falei. Então tem aí Skype, Cortana, Facebook, outros, Telegram, Slack, enfim, tem vários, né? Então isso aqui é só um overview bem geralzão. E dentro do Bot Framework nós temos o nosso Bot Builder, tá? Que é o nosso Bot Framework SDK, né? Basicamente é o nosso SDK aí para C#, JavaScript, Python e Java. Essas são as linguagens em que o SDK está disponível. Ah, mas André, eu trabalho com outro tipo de linguagens. Eu posso fazer uso, posso construir um bot usando o ecossistema da Microsoft? Sim. Você somente não vai ter o SDK para te ajudar a construir isso. Mas o Bot Framework ele possui a possibilidade de ter essa comunicação através de REST APIs. Então você consegue fazer essa comunicação através de APIs REST comuns. Óbvio que com o SDK tudo é facilitado, né? Você instala lá e você consegue construir aí de forma mais fácil o seu bot. Tem templates disponíveis para Visual Studio, então você consegue instalar no Visual Studio e já ter alguns samples lá de como fazer um bot simples, como fazer um bot um pouco mais complexo, utilizando vários diálogos, utilizando alguns serviços do Cognitive Services. Então você tem vários templates que eu vou mostrar em seguida. Lembrando que essa versão atual é a versão 4. Nós tínhamos a versão 3 que era para o Full Framework, ou seja, para o .NET Framework. Só que essa versão 4 foi totalmente reformulada para ser multiplataforma, rodar com o .NET Core. Então é essa versão que estamos rodando atualmente e é aconselhável sempre criar na versão 4. Outro detalhe é que quando a gente desenha um bot, a gente cria as estruturas dele, a gente consegue ter um arquivo de configuração
unificado que recebe a extensão de .bot, tá? Nós temos uma opção para testar esse nosso bot num emulador. Então a gente tem um emulador que é um emulador que na verdade é um chat, né? Um chat onde a gente consegue testar esse bot antes de ir para produção, antes da gente subir, fazer um deploy dele na nuvem, um deploy on-premise que seja, mas a gente consegue testar ele localmente para ver se está tudo funcionando, enfim, em tempo de desenvolvimento aí. E isso facilita muito porque esse Bot Framework Emulator ele é diferente de um chat normal, porque ele te dá a possibilidade de ver logs, ver como a tua mensagem foi enviada, qual é o corpo da mensagem, quais são os status HTTP de retorno do bot, se deu erro, se não deu, qual foi o erro, a stack trace, enfim. Tem várias coisas que te ajudam. Nós temos a Bot Builder Tools, que é a parte de ferramental para você construir e trabalhar um pouquinho nesse bot. Não vou entrar no detalhe de cada um aqui, vou apenas listar. A instalação é via NPM. Eventualmente isso aqui a gente vai trazer tudo em outras lives mais dedicadas, tá, pessoal? Então nós temos o Chatdown, que é a possibilidade de você fazer mock de conversações em Markdown ou, se não me engano, também em JSON. Então você consegue meio que criar um script para falar todas as mensagens que tem que ser enviada, fazer meio que um mock mesmo, tá? É muito utilizado, por exemplo, quando você tem que fazer uma apresentação e mostrar o funcionamento desse chatbot. Tem o Command Line Tool, nós temos o Ludown, que é a criação de modelos do Luiz com arquivos de Markdown também. O Luiz, não vou entrar aqui, mas é um dos serviços do Cognitive Services para trabalhar com interpretação de frases, tá? Então, ele na tradução aí das iniciais é Language Understanding Intelligent Service, né? Um serviço aí que consegue identificar quando você manda uma frase, o que essa frase quer dizer, qual é a intenção dessa frase, né? E algumas entidades que estão contidas dentro dessa frase. Então, por exemplo, se você fala para mim, André, pegue a cadeira para mim, né? O pegue a cadeira, qual é a intenção? A intenção é que eu pegue um objeto, por exemplo. Eu posso criar a intenção como isso. Pegar um objeto. Qual que seria uma entidade dentro dessa frase? Ou as entidades? André poderia ser uma entidade como pessoa, né? A pessoa que está sendo designada aquela intenção. E a outra entidade poderia ser o objeto, que é a cadeira. Então, nesse exemplo que eu dei, nós teríamos uma frase com a intenção de pegar um objeto com duas entidades, uma a pessoa e outra o objeto, que seria a cadeira. Então, esse Luiz eu vou trazer com certeza em outras lives, porque é um dos serviços que eu mais curto falar, beleza? Então, o Luiz aí, nós temos o CLI dele para manipulação de programática dos modelos. Temos o Luiz Gen, que é gerador de classes, tanto para C# quanto para TypeScript, para as entidades e intenções do Luiz. E nós temos o Q&A Maker, uma ferramenta, ele em si é um serviço para trabalhar com, como o nome já fala, né, para trabalhar com essa parte de perguntas e respostas que você já tem numa base de conhecimento, você trazer essa base de conhecimento de um FAQ, por exemplo, perguntas frequentes, para dentro do teu chatbot. Então perceba que você consegue, por exemplo, transformar o teu chatbot no seu FAQ inteligente. Então as pessoas já não lêem as perguntas frequentes dos sites, geralmente, e se elas veem uma opção de chat, elas vão diretamente no chat sem ler o teu FAQ, certo? Se você colocar, por exemplo, suporte nível 1 chatbot que abstrai e responde as coisas que já tem dessas perguntas frequentes, você acaba reduzindo o nível de
de atendimentos de pessoas humanas no chat, por exemplo. Então tem várias estratégias aí que eu posso ir me aprofundando, né? Principalmente aí quando a gente trabalha com um software, né? Uma empresa que tem que oferecer um suporte via chat. É muito comum hoje em dia já ter um suporte nível 1 aí sendo um bot, ok? Óbvio que tem empresas que sabem fazer esse bot, tem empresas que o bot não acerta nada, né? Então ele acaba sendo só um jeito de deixar o cliente mais nervoso ainda. Mas aí são estratégias, ok? Beleza. O Bot Builder V4 no ASP.NET Core. Então, só trazendo aqui tudo ou quase tudo foi reformulado em relação à versão 3. Ele é cross-platform, como eu falei. Né? Afinal, quando se cria um bot, ele é uma API rodando ASP.NET Core. Os conceitos básicos do ASP.NET Core são essenciais para trabalhar como parte de injeção de dependência e middlewares. Então hoje a gente vai criar um projeto aqui, vou mostrar o porquê que isso é tão importante conhecer esses detalhes. Nós temos a parte de diálogo. Quando a gente cria um bot, a gente tem a opção de criar vários diálogos, que vamos dizer assim, são possíveis vários assuntos que o teu bot consegue tratar. Persistência do estado do bot, então durante a conversa ele consegue manter um estado de com quem que ele está conversando, quais as perguntas ele já respondeu e tudo mais, né? O que nós temos além de chat? Uma coisa muito comum, né? E às vezes o pessoal interpreta quando a gente fala de chatbots, é que só é possível conversar de forma escrita com o chatbot. Tá? Então, tipo, ele faz uma pergunta para você, você tem que escrever de forma extensa, né? A resposta, e daí vem outra pergunta e você escreve de novo. E para alguns tipos de interação, isso pode parecer um pouco cansativo, correto? Então, o que acontece? Nós temos outros artifícios nesses chats e esses mecanismos de troca de mensagens comuns hoje em dia já dão suporte a todos esses tipos de efeitos aí que estão na tela, por exemplo, o uso de botões, o uso de cards, né? Aqui nós temos Activity, que seria só um termo para contextualizar como que o Bot Framework traz a mensagem. Cada mensagem ele trata como uma atividade, uma activity, ok? Mas o ponto que eu queria chegar aqui é: você nem sempre tem que forçar o usuário a utilizar palavras. Você pode, por exemplo, nesse exemplo da atividade aqui, qual é o seu gênero, né? Masculino ou feminino. Então, você consegue criar botões onde a pessoa pode clicar e não simplesmente escrever. Então, quando você quer guiar muitas vezes um preenchimento de formulário, alguma coisa assim, é muito mais fácil você criar várias opções, principalmente quando essas opções são fixas. Você ajuda o usuário a ser mais rápido nessas respostas, né? E evita erros também. Então vai que ele escreve alguma palavra errada aqui, talvez você tenha que fazer um looping até ele escrever certo, né? Se você não estiver utilizando algum tipo de linguagem natural para compreender as coisas que ele escreve até com erros de grafia, tá? Então você tem alguns artifícios. Os cards são um outro artifício que você pode utilizar. Então, por exemplo, aqui nesse caso da direita, nós temos, por exemplo, um hotel, tá? E aqui ele abriu um leque, um carrossel aqui dentro do chat com a possibilidade de você escolher os quartos. Olha só, ver mais detalhes, reservar agora. Então você tem dois botões aqui e você consegue ir pulando para o lado para ver essas opções. Então você percebe que ele deixou de ser só um chatbot como é idealizado da forma mais geral, né? Que é apenas troca de mensagens. Está trazendo artifícios aí mais gráficos, mais intuitivos para ter essa troca com o usuário. Outro ponto aqui é o Bot Emulator, que eu comentei, né? Nós temos então
o Bot Framework Emulator, que é um chat com esteroides, tá? É um chat aí turbinado para que nós consigamos testar o nosso bot em localhost, e também, caso esteja publicado já na nuvem, a gente consegue testar através dele também. Mas o ponto bacana é isso, nós temos um log, nós temos um inspector, que é clicando na mensagem a gente sabe qual foi o JSON gerado para mandar aquela mensagem para o bot. Se a gente clica na resposta do bot, a gente também consegue ver as mesmas informações. Então isso facilita muito essa questão. E por fim, das ferramentas que eu vou falar aqui, tá? Nós temos o Bot Composer. Esse é bem mais recente, tá? Que agora, ao invés de a gente ter a necessidade sempre de criar um código para o nosso bot, escrevendo o código na mão mesmo, eles inventaram esse Bot Composer, Bot Framework Composer, que é uma ferramenta sensacional. Ou seja, você pode criar os fluxos, os teus diálogos de forma visual. Então você pode programar um bot praticamente sem escrever uma linha de código. Claro que você precisa ter ainda certo conhecimento sobre como o Bot Framework funciona para conseguir alimentar esses pequenos cards aqui, né? Esses pequenos nós que você vai concatenando. Você pode ir concatenando várias ações, várias condicionais de if, else, tudo mais. Então você consegue fazer de forma visual esse bot. Beleza? E aí, eventualmente, olhar o código que foi gerado e trabalhar em cima de um código personalizado se você quiser também. Após fazer a parte bruta, vamos dizer, do bot através da parte gráfica, né, com o designer, né. E aqui é mais ou menos um resumo de como o Bot Framework funciona. Tá? Então, como que ele funciona na real? Vamos por partes. Você tem um código de bot criado, tá? Seja ele criado pelo Composer, seja ele criado através de um template do Visual Studio, você abriu um projeto novo e começou a fazer do zero, você vai ter um código que é o seu código, tá? É o seu bot. É ali que vão conter as suas regras de negócio, sobre o que o seu bot vai ser. Vai ser uma pizzaria, então beleza. Vai ter um bot que vai ter essa temática, né? Ele precisa entender sobre isso. Então você vai construindo o teu código baseado nisso. Você faz uso do Bot Builder SDK, né? Naquelas linguagens suportadas que eu comentei. Esse seu bot, ele vai ser exposto para ser consumido, né, por algum tipo de ferramenta de chat através de um web service. Então, quando você cria um bot, ele nada mais é no back-end do que uma aplicação Web API, tá? Então, lembra da Web API que você cria para ser uma API para o seu aplicação comercial? É a mesma coisa. A única diferença é que ele utiliza alguns pacotes para conseguir se comunicar com serviços mensageiros e tudo mais. Mas no fim das contas é uma API que recebe requisições REST e envia respostas. Ok, tendo esse nosso código aqui, que é a parte da esquerda, com o que a gente consegue integrar o nosso bot? Com outros serviços. Vamos supor que você tem uma API externa que você precisa que o seu bot consulte, né? Por exemplo, a API dos Correios ou uma API de um fornecedor externo. Você precisa se conectar num banco de dados. Você precisa fazer uso de algum tipo de serviço externo do Azure, então Azure Search, Azure Machine Learning, enfim. Aqui você pode integrar o teu bot, teu código, a tua API com coisas externas, tá? Afinal de contas, é uma API normal, né? Então não tem muita limitação nesses termos. Quais são as outras coisas que você consegue fazer?
percebe que aqui está escrito API SDK Calls, né? Então você consegue integrar o teu bot com os serviços do Cognitive Services, Microsoft Cognitive Services. O que são esses serviços? São serviços que entregam inteligência artificial formatada de alguma maneira. Então, por exemplo, Natural Language. Eu comentei do Luiz, né? Que é aquele que sabe processar a linguagem natural. Você manda uma mensagem, manda uma frase para ele, ele consegue devolver para você, claro, após você configurar e tudo mais, as intenções que aquela frase quer dizer, né? Você consegue fazer o que também nesse Cognitive Service? Tem um serviço para trabalhar com fala. Então, através do seu bot, se ele deixar mandar mensagem de áudio, você consegue mandar um áudio para o teu bot vai receber esse áudio, vai se comunicar com o serviço de fala aqui, de speech do Cognitive Services, você consegue traduzir isso para texto. Então olha só o poder que você tem nas mãos, né? A parte de translation, né? Que todo mundo já conhece. Entity extraction, né? Extrair as entidades de dentro de uma sentença. A parte de search, que a gente já conhece muito bem aí de serviços de busca, como Google e tudo mais. Né? Você tem esses tipos de serviço no Cognitive Services. Você tem serviços que tratam de imagem, como o Vision e o Face. Então, você consegue mandar uma imagem para esse serviço e ele te responde, por exemplo, quais são os pontos da face, né? Se for obviamente, tipo uma selfie, quais são os pontos da face daquela pessoa, o que ela está usando, se ela está usando chapéu, se ela não está usando, óculos de leitura, óculos de grau. Enfim, você tem vários serviços aqui dentro que fazem esse tipo de classificação e te trazem informações. A parte de emoção, você consegue também mandar uma imagem, por exemplo, de uma pessoa sorrindo, ou triste, ou angustiada, e ele identifica qual é o tipo de emoção para você. A Knowledge API, que é a parte de conhecimento. Então, tem vários serviços no Cognitive Services, não são só esses, que trazem aí mais inteligência para o teu bot. E aí sim você está utilizando serviços de inteligência artificial integrados no seu bot. Mas agora vem um ponto crítico. Como que eu disponibilizo o meu bot para funcionar nesse ecossistema do Bot Framework? E como que eu integro o meu bot com vários canais de sucesso, de serviços mensageiros famosos e mais utilizados? Será que eu vou ter que pegar a API de cada serviço e integrar no meu bot? Né? Não. Então, para isso existe o Bot Connector Service. Também a gente também pode chamar ele de Azure Bot Service. Esse cara roda no Azure mesmo. Então você entra lá no portal do Azure, configura ele e faz o link com a sua aplicação, a sua API. E o que ele te oferece em troca? Ele te oferece abstração com os canais de conversação, sem a necessidade de você entender como que um web chat funciona, como que um e-mail funciona, como que um Facebook funciona, GroupMe, Kik, Skype, Slack, Telegram, Twilio, entre vários outros. Então, uma mensagem que vem do Telegram, você não precisa saber como que ela vem do Telegram para a sua aplicação do bot. O Bot Service já vai entregar para você uma requisição com aquela mensagem do Telegram, especificando que veio do Telegram, especificando que veio do usuário X lá do Telegram, enfim, todas as informações necessárias. Então esse cara faz o meio de campo para você conseguir integrar o teu bot com vários canais conhecidos aí de conversação. Inclusive, se não existir os serviços, pode fazer através de Direct Line, que é o que? É o serviço base para você conseguir integrar com serviços que não possuem um canal suportado pelo Azure Bot Service.
Então você consegue através de Direct Line. Basicamente é isso. Então, nós temos aqui algumas partes. Nós temos o nosso código que a gente desenvolve, que vira uma API. A gente pode usar qualquer serviço externo, integrar na nossa API. Pode fazer uso de vários serviços do Cognitive Services. E a gente cria um Azure Bot Service, né, um serviço lá no Azure que nos ajuda a fazer essa comunicação com vários canais aí famosos. Aí vem a pergunta, tá, e cadê o WhatsApp ali, que é o mais conhecido, né? O WhatsApp tem um certo problema, que é o próprio WhatsApp. Ele não gosta tanto de ter integrações, né? Isso já vem de um tempo. Nós temos o WhatsApp Business lá, tudo mais. Nós temos algumas formas de integrar com ele, porém o WhatsApp disponibiliza a API dele apenas através de parceiros. Então, você como uma empresa que está começando, uma pessoa física, você não consegue ter acesso direto, falar com a API do WhatsApp. O que você precisa? Contactar parceiros que conseguiram ser essa ponte entre o WhatsApp e você. Então, por exemplo, o Twilio, se não me engano, tem um serviço para o WhatsApp. Aí, obviamente, eles cobram por fazer esse intermédio. Então, tem uma taxa lá, pacote de mensagens e tudo mais. Então, você acaba tendo que pagar um extra aí para trabalhar com o WhatsApp. No caso do Telegram, não, né? Você apenas vai ter o serviço no Azure rodando, que é pago, obviamente. Tem camadas free para você testar e tudo mais. Mas, independente de quantas mensagens vêm do Telegram, você consegue passar isso para o teu código sem ter um pacote de mensagens, né? Sem ter um limite, vamos dizer assim. Tem um detalhe que existem formas de você integrar com o WhatsApp que são formas não oficiais, usando algumas técnicas macabras aí para algumas APIs não oficiais também para se comunicar com o WhatsApp. Só que qual que é o problema disso? Isso não é legalmente aceito pelo WhatsApp. Então, se eles descobrirem ou identificarem essa comunicação desses serviços não oficiais, eles acabam por banir os números que fazem essa comunicação. Então, o que acontece? Às vezes você utiliza um chip específico para fazer a comunicação do seu bot com API não oficial, tá? Com o WhatsApp. O que acontece? Depois de algumas mensagens lá, o WhatsApp consegue identificar que você é um bot, por exemplo, que está usando alguma forma não oficial de comunicação e ele bane aquele número. Então você tem que ficar comprando vários números de celular, porque não adianta, uma vez banido o número do celular, você não consegue mais se conectar através daquele número. Então, assim, eu não recomendo utilizar métodos não oficiais, porque por causa que você acaba tendo mais dor de cabeça do que tendo ganhos, né? E o problema disso é que se você está oferecendo um serviço para o cliente, utilizando esse tipo de serviço mais ilegal, o que acontece é que o teu cliente vai ficar por alguns períodos de tempo, vai ficar indisponível o teu bot. E um bot indisponível perde a característica de ser um bot, porque ele está lá para trabalhar 24/7, ele é uma máquina, né? Então perde um pouco da característica, beleza? Seguindo aqui, isso aqui na verdade é só um resumo, né, do Azure Bot Service. Então os canais que ele suporta, né? Você também, além dos canais suportados, você pode se comunicar através de uma API, que é o Direct Line que eu comentei. Você tem a opção de trabalhar com chat diretamente lá no Azure para fazer testes, Cognitive Service. Aqui do lado esquerdo tem a parte de desenvolvimento, então você trabalha com Node, com C#, com Python, Java. Você tem templates que te ajudam a começar a codar. Do lado direito nós temos algumas formas de você entregar e fazer a parte pós-desenvolvimento desse bot. Então, você consegue rodar ele no Azure Functions, você consegue escalar esse bot para... vamos supor que teu bot faz muito sucesso e você tem muitas e muitas requisições, precisa escalar esse bot na nuvem, você tem lá no Azure essas opções. Você consegue fazer o Continuous Deployment, né? CD, enfim, tem várias opções aí.